Real Madrid anuncia a renovação de Vinícius Júnior até 2032. Isso mesmo, mais 6 anos de contrato aí, né? 2027, 28, 29, 30. 6 anos de contrato para o Vinícius Júnior com o Real Madrid. É uma das peças fundamentais, peça-chave do Real Madrid. É assunto de ontem, né? Que eu trouxe aqui para vocês também na live de ontem. Referente à renovação, às conversas que tiveram reunião presencial ontem, cara a cara, do Vinícius Júnior, seu staff, juntamente com o presidente Florentino Pérez. E a renovação aconteceu. O Real Madrid teve que ceder um pouco e a equipe do Vinícius Júnior também. Então, resumindo aqui a renovação do Vinícius Júnior para vocês, é uma renovação até 2032. A princípio, o Vinícius Júnior e seu staff queriam um contrato de 30 milhões de euros anuais. O Vinícius Júnior no contrato anterior recebia em média 18 milhões de euros anuais, tá? Ele entrou no último ano de contrato, então o Real Madrid teve que ceder até um valor que não queria. O Real Madrid fez uma proposta de 22 milhões de euros, o staff do Vinícius Júnior não aceitou, e ontem na reunião cara a cara, eles chegaram a um meio termo. O que saiu na imprensa espanhola, e por quem cobre o Real Madrid, foi que chegaram no valor de 25 milhões de euros anuais de salário para o Vinícius Júnior, com alguns bônus, algumas metas que pode passar disso ou não, tá? Então ficou no meio termo do caminho do que o clube ofereceu, 22 milhões de euros, e do que o Vinícius Júnior queria, que era 30 milhões de euros ali por temporada. E acredito que foi o melhor desfecho, tá? Para o Real Madrid e para o Vinícius Júnior, porque ia ser muito ruim ele ter que recomeçar em outro clube, né? Claro que ele ia chegar em outro clube como titular, mas a gente nunca sabe como vai ser essa mudança. E ele já é um dos ídolos recentes do Real Madrid, principalmente decidindo 2 Champions League recentes para o clube, tá? Então isso importa muito, isso é muito importante ali, ter jogadores identificados, e acho que é o melhor também para a evolução do Vinícius Júnior ficar no clube onde ele já tem moral, já conhece os companheiros, é um líder no vestiário, ele é o segundo capitão do Real Madrid, e com isso quem se deu mal foi o Arsenal, né? Porque focou muito no Vinícius agora em mostrar que estava interessado, né? A informação que tem, que inclusive se eu não me engano é do VSR da TNT, que, ou se não é dele, mas ele confirmou essa informação, de que o Arsenal não chegou a conversar com o staff do Vinícius, a fazer proposta, nem nada do tipo, tá? Ele só se mostrou interessado e falou, eu tô aqui, eu consigo oferecer o que vocês querem. Então se colocou à disposição caso ele não fosse renovar com o Real Madrid, e não foi o que aconteceu. Vinícius Júnior, com contrato renovado, vai continuar no projeto, e foi fundamental o José Mourinho, por incrível que pareça, né? Muita gente coloca que ele não gosta muito de brasileiro e tudo mais, porém ele já trabalhou com alguns brasileiros nos clubes que ele passou e teve muito sucesso. O Michael na Inter de Milão, Oscar no Chelsea, e tem mais alguns outros exemplos aí na carreira dele. E ele falou que queria contar com o Vinícius Júnior, que não abriria mão de ter o Vinícius Júnior no time, que o projeto também passa por ele, tá? Então isso foi fundamental também para o Real Madrid fazer um esforço maior ainda de manter o jogador, beleza? Seguindo aqui no mercadão europeu ainda, próxima notícia envolve a live de ontem também, e o Real Madrid também, é referente ao Diamandé, agora com o Real Madrid oficialmente anunciando a contratação do jogador, um acordo junto ao Leipzig, tá? O jogador se tornou o jogador africano mais caro da história, tá bom? Isso é muito importante. 115 milhões de libras, o que em euros dá 125 milhões de euros. Quase se tornando a contratação mais cara da história do Real Madrid. O Bellingham custou 127, porém, tem 15 milhões de euros ainda que o Leipzig pode receber por bonificação e meta no contrato. Então, o Diamandé pode chegar a 140 milhões de euros e se tornar realmente o jogador mais caro da história do Real Madrid, a contratação mais cara da história. É um jovem jogador que tem entre 19 e 20 anos, não lembro exatamente. Joga nas duas do ataque ali, tanto na direita, tanto na esquerda. Se precisar, faz um segundo atacante também. Recompõe muito bem, né? Tem um físico muito privilegiado também. Características que o Mourinho queria para um jogador jogar ao lado direito ali, juntamente com o Alexander-Arnold, conseguir dar apoio ali para o lateral do Real Madrid na marcação, em questão de segurança, beleza? E é uma contratação, uma promessa para o futuro, mas que já pode resolver agora no presente, porque eu acredito que o Diamandé, ele será sim titular do Real Madrid. Por mais que ele vá brigar ali naquela ponta com o Brahim Dias, que já está no clube, Rodrigo, que já foi muito importante em outros momentos, mas está voltando de lesão, tem o Bernardo Silva chegando também, que pode jogar ali. Em que ocasião eu acredito que o Bernardo Silva vai jogar na ponta direita? Quando o Real Madrid for jogar pressionando mais um adversário, ficar o tempo todo com a bola em cima, precisando de criação, talvez ele jogue ali. Mas eu acredito que ele vai jogar de meio armador, tá? Que o Mourinho vai colocar ele como peça central ali no meio campo, juntamente com Valverde, Bellingham, ou com Valverde, Tchouaméni. E voltando ao Diamandé, não tem muito mais o que acrescentar aqui. É um jogador, uma promessa que pode resolver agora, que para mim,
com esse trabalho novo, de um novo técnico, ele chega com muita chance de ser titular, sim. Tá? Essa é a visão que eu tenho. Ele chega com uma boa chance de conseguir essa titularidade e, se ele for bem, de se manter ali nessa titularidade ali no ataque. E seguindo aqui com o nosso mercadão europeu aqui para vocês, temos uma notícia que também envolve o Real Madrid, mas envolve muito mais o Barcelona. O Rodri, que estava em negociação com o Real Madrid na última semana, uma semana e meia, as conversas aparentemente esfriaram, tá? E o Rodri aparentemente conversou diretamente com o Deco, gerente de futebol do Barcelona, e com o Hansi Flick, o treinador do Barcelona. E pelo estilo de jogo do Barcelona encaixar mais com o estilo de jogo do Rodri, isso são informações internas de quem cobre o Barcelona, de que surgiu que ele conversou também, que ele tem mais afinidade com alguns jogadores, porque tinha jogadores do elenco do Barcelona bastante na Copa do Mundo e do Real Madrid não tinha ninguém. Somente o Cucurella, que foi contratado e ainda não tinha atuado pelo Real Madrid, né? E ainda não atuou. Então, por ele ter mais afinidade e tudo, e ter esfriado o interesse do Real Madrid ali, o Rodri vai preferir o Barcelona. E agora, ele já deu sinal verde para o Barcelona negociar com o Manchester City, que aparentemente, segundo o The Guardian, pede 60 milhões de euros para negociar o Rodri, jogador de 31 anos, mas jogador fundamental que consegue entregar, na minha opinião, mais 3, 4 temporadas em alto nível, tá, para o time do Barcelona. Eu, como madridista, não gostaria que ele fosse para o Barcelona, porque eu acho que vai melhorar muito o jogo do Barcelona. Eu preferiria ele no Real Madrid, né? Um meio campo ali com 3 volantes como Rodri, Valverde e Bellingham ia ficar sensacional. Eu acho que não teria espaço para outro jogador, para o Tchouaméni, por exemplo, que são de características totalmente diferentes. E a gente sabe que tem essa questão do Rodri com o Vinícius Júnior, desde aquele tempo da bola de ouro lá, que o Vini merecia ganhar, o Rodri que ganhou, e ele meio que zoou ali. O Vinícius já provocou em uma Champions League no ano seguinte, que eliminou o City lá dentro da casa do City. Tem todo esse imbróglio, e talvez, né, eu pensando aqui, talvez essa renovação do Vinícius Júnior, e o Rodri já sabendo há alguns dias que estava se encaminhando, seja algo que tenha feito ele não negociar e as negociações não esquentar com o Real Madrid, talvez. Não sei se eles têm uma relação ruim ou não, ou se eles têm algum tipo de relação, além daquela polêmica ali da bola de ouro. Mas eu acredito sim que o estilo de jogo do Rodri combine mais com o Barcelona. E vamos ter que ver se o Barcelona vai conseguir chegar a algum acerto com o Manchester City. Porque a gente sabe da dificuldade financeira do Barcelona. Já investiu 70 milhões de euros no Gordon, né, o ponto esquerdo ali do Newcastle. Não quis ficar com o Rashford, que seria metade desse valor. Tá? Se eu não me engano, o Rashford sairia 30 ou 35 milhões de euros para o Barcelona. Preferiu contratar o Gordon, mais novo, jogador com mais potencial. O Rashford acho que já mostrou tudo que podia mostrar no futebol. E vamos ter que esperar, aguardar o que vai ser dessa novela aí do Rodri com o Barcelona agora, se o Barcelona vai conseguir apresentar condições financeiras para realmente contratar o jogador do Manchester City, campeão da Copa do Mundo, e pode brigar pela bola de ouro, porque ele não foi o melhor da Copa. Isso a gente sabe, porém a gente sabe que a premiação é sempre entregue para alguém do time campeão. O Lamine Yamal não brilhou tanto. Tinha alguns outros jogadores ali da Espanha que fizeram até uma Copa talvez melhor que a do Rodri, mas ele, por ser o capitão e figura central do meio campo e orquestrar tudo ali, ele venceu como melhor jogador da Copa. Que inclusive, por exemplo, o Messi, na minha opinião, fez uma Copa melhor que a do Rodri. Mas enfim. E aí o Rodri pode brigar por essa bola de ouro e ter 2 bolas de ouro, hein? O Rodri pode realmente conseguir esse feito.